tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Esta definição é das placas de regulamentação, ou seja, de todas as placas vermelhas, de todas as placas redondas. Todas as placas vermelhas, todas as placas redondas, elas são placas de regulamentação, que ditam condições, proibições, obrigações e restrições no uso das vias. O desrespeito às placas vermelhas, as placas de regulamentação, ele vai gerar infração de trânsito. Na primeira, ali na letra A, placa de advertência, são todas as placas amarelas. As placas amarelas, elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Agora, as de regulamentação, que é esse exemplo aqui, aí são condições, restrições e proibições. Nesse exemplo aqui, nós temos a placa R28, que regulamenta o quê? Bom, nós olhando para a placa, nós iremos perceber que tem uma setinha subindo e uma setinha descendo, certo? Isso significa que existe um duplo sentido de circulação. Por que duplo? Porque uma seta está indo para a esquerda e a outra está indo para a direita. Significa que tem trânsito nos dois sentidos, então é duplo de circulação, regulamenta o duplo sentido de circulação. Não é siga em frente ou à esquerda, porque aí teria apenas uma seta, né, apontando um para a esquerda e para frente. Não é siga em frente, porque senão teria apenas uma seta e muito menos ultrapassagem pela direita, porque essa placa, na verdade, nem existe. Mas a placa R28, que é uma placa de regulamentação que dita regra, restrição e obrigação no uso das vias, a R28 significa duplo sentido de circulação. Lembrando que o desrespeito às placas vermelhas, como por exemplo essa aqui, ele gera uma infração. Essa placa que nós temos aqui é a placa R2. Primeiro, eu vou contar para vocês o porquê que a placa, tanto a R1, que é a placa de pare, quanto a R2, que é a placa de a preferência, elas têm um desenho diferente. Por quê? Para vocês poderem ler essas duas placas, tanto de frente quanto de costas. Então, se vocês olharem ela de frente, vocês vão parar na placa de pare ou vão dar a preferência na placa de dê a preferência. E se ela estiver de costas para vocês, é a mesma informação, tem a mesma validade, tá? Eu até coloquei aqui para vocês verem, tanto de frente quanto de costas, elas têm o mesmo significado e elas estão valendo para vocês. Elas só não valem para vocês se elas estiverem de lado. Agora, de frente ou de costas, elas têm o mesmo significado. A placa R1, que é a placa de parada obrigatória. Se vocês não pararem na placa de pare, que é a R1, é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, tanto na placa de pare quanto na placa do semáforo, no vermelho do semáforo, no caso, e a placa R2, que é de preferencial. Se vocês não pararem numa via preferencial, é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, placa de pare, se vocês avançarem, é uma infração gravíssima com 7 pontos. E a placa R2, que é a placa de preferencial ou de dê a preferência, se vocês não pararem, é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação de vocês. Essa próxima placa aqui é a R4A. O que vocês podem notar de diferente nesta placa é que ela tem um corte. Toda vez que a placa tiver um corte, gente, dica, super dica para a vida de vocês. Ela está ditando uma proibição. Neste caso, é proibido virar à esquerda. Como é uma placa de regulamentação, se vocês desrespeitarem e virarem para a esquerda, vocês cometerão uma infração de trânsito e poderão sim receber uma multa por isso. Então, esta placa significa que é proibido. Proibido o quê? Olhem a indicação da seta. É proibido virar à esquerda. Reforçando, como é uma placa de regulamentação que dita regra, restrição
e obrigação na utilização da via, se vocês desrespeitarem, vocês cometerão uma infração de trânsito e sim, vocês poderão ser multados por isso. Agora, anotem esta placa aqui, que é a R5B. Também está indicando uma proibição. Só que notem e cuidem para não confundir. Lembra que na placa anterior ela tinha uma meia curva e era proibido virar à esquerda. Agora esta aqui, a R5B, notem que ela começa num determinado local, ela vai lá, faz o contorno e volta exatamente no mesmo local. No caso, é proibido retornar à direita. Então, esta também é uma placa de proibição, só que notem que diferente da anterior, que é virar para a esquerda, que é só meio contorno, porque você só está virando, essa aqui você começa de um determinado ponto, vai lá, faz o retorno e volta. Só que nesse caso é proibido fazer o retorno. Esta outra placa aqui também dita uma proibição, só que tem um detalhe a mais. Ela está ditando duas proibições. Por que duas? Porque notem que o Ezinho, que é o E de estacionamento, ele está cortado duas vezes. Significa o quê? Eu vou até colocar aqui para vocês verem a diferença. Quando vocês tiverem apenas o Ezinho, sem corte algum, significa que vocês poderão parar e estacionar pelo tempo que for necessário. Claro, só cuidar, né, se não tiver cartão de estacionamento. O Ezinho cortado apenas uma vez significa que você não pode estacionar, mas você poderá fazer uma parada breve, uma parada rápida, que é apenas para embarque e desembarque de passageiros. Esse é o significado da parada. Parada é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Então, se tiver esse Ezinho cortado uma vez, você pode fazer uma paradinha rápida, uma parada breve, para o passageiro embarcar ou para o passageiro desembarcar. Agora, presta atenção. Se essa letra E de estacionamento tiver cortada duas vezes, como vocês estão vendo aí no desenho, aí ela está dando duas informações. Além de ser proibido parar, que é a parada rápida, a parada breve, também é proibido estacionar, tá? Então, tem dois cortes, é proibido parar e estacionar. O Ezinho sem corte nenhum, vocês podem parar e estacionar pelo tempo que for necessário. O Ezinho cortado apenas uma vez, vocês não podem estacionar, mas vocês poderão fazer uma parada rápida, uma parada breve, apenas para o embarque e desembarque de passageiros. Agora, se esse Ezinho tiver cortado duas vezes, vocês jamais, em hipótese alguma, poderão nem parar e muito menos estacionar o veículo de vocês. Indique a placa de regulamentação, que significa alfândega. Então, aqui vocês têm 4 plaquinhas e eu vou explicar cada uma delas para vocês. Na letra A, vocês podem perceber que vocês têm o desenho de um caminhão. Está dizendo que ele tem que ficar na direita, ó, a seta apontando para a direita. Significa que ônibus, caminhões, veículos pesados deverão ficar na direita. A letrinha B nós vimos em questão anterior, que é uma placa de D, a preferência. Reforçando, avançar na placa de D, a preferência, é uma infração grave com 5 pontos. Na letra C, ela está ditando uma proibição e tem ali uma buzininha. Significa que é proibido buzinar. Usar a buzina em locais ou mesmo em horários proibidos é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Logo, só sobrou a letra D. Então, a placa que significa alfândega é a letra D, que é essa barra, que é esse traço. Isso significa um risco, uma marca, um limite. É limite de um país para o outro. Por exemplo, se você vai para o Paraguai, para o Uruguai, qualquer país, se você for passar ele de maneira terrestre, né? Claro, você vai encontrar essa placa, que significa alfândega, ou seja, tem ali, né,
a troca de um país para o outro. Existe uma linha que está dividindo, vai ter uma alfândega, vai ter ali uma fiscalização, etc. e tal. Então, esta placa que significa alfândega é o que está lá na letra D, que é esse traço, que é essa barra, que significa alfândega. A visibilidade do condutor é influenciada pela via, principalmente. Nesse caso aqui, nessa questão, ele está dizendo o seguinte, que o condutor, quando estiver na direção do veículo, vai ter alguns momentos em que ele vai ter dificuldade de visualizar, ou seja, a visibilidade ela vai ser influenciada. E aí ele quer saber o que vai influenciar na visibilidade, o que vai dificultar a visibilidade do condutor. Pelas mudanças de direção, quando tem curva para a direita, para a esquerda, nos aclives, que é quando sobe, e nos declives, que é quando desce. Então, a visibilidade do condutor é influenciada pela via, principalmente pelas mudanças de direção, aclives e declives. Os veículos, quanto à categoria, classificam-se em categoria é a classificação dele pelas placas, ou seja, é quando muda a cor da placa. Então, nós podemos ter veículo oficial, representação diplomática, particular, aluguel e de aprendizagem. Lembrando que já está em vigor, né, há algum tempinho, as placas do Mercosul. Então, elas têm um padrão igual, o que vai mudar vão ser as bordas. Então, as bordas dela que vai mudar de cor, como antigamente mudava a placa inteira. Por exemplo, o veículo de aprendizagem, ele era uma placa branca com as inscrições em vermelho. Agora, tanto de aprendizagem quanto de aluguel, ele fica a placa com o contorno na cor vermelha. Anselmo tem muito cuidado com seu veículo. Mora em uma rua de duplo sentido de direção, ou seja, uma vai e uma vem, quase na esquina com um cruzamento. Rua esta em que há grande fluxo de pedestres, ciclistas, motociclistas e veículos. O espaço da sua garagem é muito apertado. Assim, durante o dia, Anselmo tem o hábito de deixar o veículo estacionado em frente à sua casa, bem colado ao portão da sua casa, com os dois pneus direitos sobre a calçada, a fim de evitar colisões em seu veículo. Conforme o CTB e os preceitos da direção defensiva, Anselmo está. É claro que ele está errado, ele está incorreto, pois desrespeita a lei e põe em risco a segurança dos pedestres que terão que circular pela pista de veículos. Vocês têm que tomar muito cuidado porque, assim, a garagem da casa de vocês é de vocês, porém, o espaço em frente a ela, a calçada, ela é de uso de todos. Então, vocês não podem estacionar na calçada, mesmo sendo em frente à casa de vocês. E aí, ainda corre-se o risco, por estar estacionado irregularmente, de ter o veículo removido. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos da direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Esta lista de posições, eu sempre bato bastante aqui com vocês, que ela é feita basicamente por 2 itens. Primeiro, braços ligeiramente dobrados. Lembrem-se que ele nunca vai falar de pernas, nunca vai falar de pés, nunca vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços ligeiramente dobrados, ou a segunda, que é essa que eu coloquei aqui, que é outra posição correta, que seriam as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9h15. Novamente, ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar de mãos. Como nós temos 2 mãos, é as 2 mãos no volante, exceto, né, para troca de marcha, para sinalização, mas 95% das vezes, as 2 mãos no volante
imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9h15. Então, anotem aí, braços ligeiramente dobrados ou 9h15. Braços ligeiramente dobrados ou 9h15. Braços ligeiramente dobrados ou 9h15. Sempre ele vai falar de braços ou ele vai falar de mãos. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Cassação é quando o condutor ele perde tudo. Todos os anos de categoria, todas as categorias, todos os cursos, ele volta a estaca zero, como se ele nunca tivesse tido uma habilitação. E entendam o teor altíssimo da gravidade. Então, ele só será cassado quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Transpor bloqueio viário policial, ele pode ser suspenso, mas ele não será cassado, a não ser que ele já esteja, por exemplo, suspenso por dirigir alcoolizado. E mesmo assim ele estiver dirigindo, aí ele vai ser cassado. Então, a cassação, ele perde tudo. Todos os cursos, todas as categorias, todos os anos de carteira e volta a estaca zero. Quando vai ocorrer? Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Lembrando ainda que o condutor que estiver cassado, ele poderá se reabilitar decorridos 24 meses do efetivo cumprimento da pena ou então 2 anos. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o curso de reciclagem, que é de 30 horas aula, e depois todos os cursos referentes à primeira habilitação. Devido à importância supervalorizada. O que é supervalorizada? É você dar um valor muito maior a um item que na realidade ele não tem. Nesse caso, ele está falando do veículo. Aquele motorista que ele tem um cuidado muito exagerado, muito extremo. Para ele, a coisa mais importante da face da terra é o seu veículo. Isso é a importância supervalorizada. É dar um valor muito a mais, muito além do que aquele item realmente vale. Não digo assim em termos de valor, mas em termos de valorização. Isso faz com que alguns motoristas acreditem que quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Em um acidente de trânsito com vítimas, são atitudes corretas de um socorrista. Nesse caso, estão corretos o número romano 1, que é representado por um risquinho, e o número romano 3, que é representado por 3 risquinhos. 1. Parar o seu veículo em local seguro e definir um local para melhor sinalizar com o triângulo. E 3. Pedir ajuda a outros motoristas, evitando agir sozinho. Parar seu veículo em local seguro, definir um local para melhor sinalizar com o triângulo e pedir ajuda a outros motoristas, evitando agir sozinho. Por que o 2 está errado? Parar o seu veículo em local seguro, até aqui tá ok. Só que olhem o complemento. Se não souber o que fazer, agir por instinto ou por impulso. Vocês não vão jamais agir por instinto ou por impulso, porque vocês estão tratando da vida ou das vidas das pessoas acidentadas. Então, todo cuidado é fundamental. Lembrem-se ainda, não remover as vítimas, não movimentar as vítimas, não retirar capacete de motociclistas, não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo das vítimas e também não dar nada para as vítimas beber ou comer e também tomar muito cuidado para não entrar em contato com os fluidos orgânicos das vítimas, principalmente com o sangue, para evitar doenças infecto-contagiosas. Ao atender um motociclista com alteração de consciência, após bater a cabeça no chão, deve-se. Nesse caso, a resposta correta é a letra A,
que está em verde, evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Ao atender um motociclista com alteração de consciência após bater a cabeça no chão, deve-se evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Lembre-se de não remover, não movimentar as vítimas, não retirar capacete de motociclistas e não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Importante também não dar nada para as vítimas beber ou comer e não usar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado. E também, para sua própria segurança, não entrar em contato com os fluidos orgânicos da vítima, tipo saliva, sangue, suor e principalmente o sangue, para evitar doenças infecto-contagiosas. Penumbra é uma condição adversa de. Tanto a penumbra quanto o ofuscamento são condições adversas de luz ou de iluminação. Primeiro, vale lembrar que condições adversas, caso pergunte o que são condições adversas, a resposta sempre será os fatores ou combinação de fatores. Segundo item, caso pergunte quais são as condições adversas, aí lembrem-se sempre que são 8. Vocês vão contar, a alternativa aqui tem 8 e vão marcar porque vai ser a correta. Agora, se ele perguntar, as condições adversas que mais caem é de luz ou de iluminação e condições adversas do motorista. Nesse caso, a penumbra é a condição adversa de luz. Tanto a penumbra quanto o ofuscamento, que está nessa outra questão aqui. Penumbra e ofuscamento são condições adversas de luz ou de iluminação. O ofuscamento é o excesso de luz, enquanto a penumbra é a falta de luz. Tá? Então, nessa pergunta aqui, ele está questionando o ofuscamento e a chuva, que são dois itens que caem bastante, como eu falei para vocês. Iluminação, condições adversas de iluminação, condições adversas de tempo e condições adversas do condutor, que é tudo que o condutor sente, seja fisicamente ou emocionalmente. Nesse caso, nós temos o ofuscamento, que é o excesso de luz ou excesso de iluminação, e temos a chuva. Tudo que está relacionado com o clima, chuva, neblina, vento, garoa, cerração, granizo, geada, tudo que está relacionado com o clima é condição adversa de tempo. Então, ofuscamento é luz ou iluminação e chuva é condição adversa de tempo. Reforçando, condições adversas são os fatores ou combinação de fatores. Caso pergunte quais são, lembre-se sempre que são 8. E ofuscamento e penumbra é condição adversa de luz ou de iluminação. A sinalização horizontal. Horizontal é o que está desenhado, pintado, escrito no pavimento, é o que está no chão, tá? No caso, na cor vermelha, regulamenta a limitação de espaços de ciclovias e símbolos de emergência. Geralmente, perto de hospitais, perto de farmácias, vocês vão ver aquele X pintado em vermelho. E a limitação do espaço de ciclovia, que é a faixa vermelha, pode ser só as faixinhas delimitando o espaço da ciclovia, como pode ser toda a ciclovia pintada na cor vermelha. Coloquei um exemplo para vocês aí, então, de uma ciclovia. Lembrando, então, que a sinalização horizontal, que está desenhado, pintado e escrito no pavimento na cor vermelha, vai ser a limitação de espaços de ciclovias, como é o desenho que eu coloquei ali, e símbolos de emergência, tipo em frente a hospitais, em frente à farmácia. Então, a cor vermelha, limitação de espaço de ciclovias e símbolos de emergência. Para cruzar um trecho alagado em uma rua, o condutor de um veículo deverá. É muito importante vocês não confundirem o alagamento com a aquaplanagem. O alagamento é pelo menos 1/2 metro de água. Nesse caso, vocês irão engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem.
no caso de um trecho alagado. Agora, se for um trecho com aquaplanagem, vocês entrarem numa aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, vocês irão eliminar a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até retomar a aderência novamente. Agora, se for um trecho alagado, o trecho alagado ele vai exigir força, e força vocês têm na primeira marcha. Então, trecho alagado, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem, ou seja, se o carro está acelerado e o pé está no fundo da embreagem, ele não vai se movimentar, e à medida que vocês forem liberando, soltando, levantando o pedal da embreagem, o veículo de vocês vai começar a andar. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar. 190 é da Polícia Militar. 190, Polícia Militar. Aí eu trouxe para vocês alguns números importantes que vocês precisam saber, tanto para a prova quanto para o dia a dia. Então, a Polícia Militar, que é o 190, a Polícia Rodoviária Federal, que é o 191, o SAMU, que é o 192, pode ser que caia também perguntando o que significa a sigla SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, SAMU 192 significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ou 193, que é o Corpo de Bombeiros, que também pode cair para vocês perguntando, caso tenha vítimas presas nas ferragens, para quem que vocês irão ligar. Vítimas presas nas ferragens, vocês vão ligar para o 193, que é do Corpo de Bombeiros, que tem tanto treinamento quanto equipamento para tirar as vítimas das ferragens. Daí vocês têm também a Polícia Militar Rodoviária, que é o 198, e a Defesa Civil, que é o 199. Então, não esqueçam, quando vocês ligarem para o 190, vocês estarão ligando para a Polícia Militar. SAMU é o 192, Corpo de Bombeiros é o 193, a Polícia Rodoviária Estadual é o 198 e a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, a PRF, vai ser o 191. Aqui, ele também está falando de outro número de emergência. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do Corpo de Bombeiros, deve-se telefonar para o número 193, reforçando Corpo de Bombeiros 193, reforçando Polícia Militar 190, PRF, Polícia Rodoviária Federal 191, SAMU 192, SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, 193, Corpo de Bombeiros, lembrando que vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193. Polícia Militar Rodoviária, que é o 198, e a Defesa Civil, que é o 199. Em relação ao motociclista, é regra de segurança obrigatória. Para essa questão, podem existir duas possíveis respostas. A primeira delas, que é a que está aqui, usar viseira ou óculos de proteção. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. E a segunda, que pode cair também, a pergunta é exatamente a mesma, mas a resposta será: é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Então, pode cair usar viseira ou óculos de proteção, ou regra de segurança obrigatória, a proibição do transporte de crianças menores de 10 anos. Então, lembrando que o motociclista, ele terá que transitar sempre com capacete, o passageiro com capacete, pode ser capacete com óculos fixo, né, com a viseira fixa, ou mesmo com aquela outra viseira que
que é um estilo de óculos, mas obrigatoriamente tem que estar usando, tanto o condutor quanto o passageiro, óculos de proteção ou a viseira. Considere as situações. Novamente, nós temos questão com números romanos. Aqui nós temos 4 números romanos. Risquinho 1, que é o número 1, 2 risquinhos, que é o número 2, 3 risquinhos, que é o número 3, e um risquinho e a letra V, que significa 4. Nesse caso, estão corretos o número 1 e o número 4. Ele está perguntando sobre infrações de trânsito. Então, nós temos infração de trânsito no 1, conduzir veículo transportando passageiro em compartimento de carga, e a 4, conduzir veículo sem equipamento obrigatório. Então, aqui nós temos duas infrações: conduzir o veículo transportando passageiros em compartimento de carga ou conduzir veículo sem equipamento obrigatório. Por exemplo, step, que é o pneu reserva, chave de roda, sem espelhos, retrovisores, sem para-choque, todos esses equipamentos que são obrigatórios nos veículos. Se vocês tiverem dúvida, lá nas últimas páginas da apostila de vocês têm uma relação tanto das pontuações que vocês podem perder no exame prático de carro ou de moto, A ou B, e também vocês têm a relação dos equipamentos que são obrigatórios no veículo de vocês. Então, vale a pena ir lá nas últimas páginas da apostila e dar uma conferidinha nesse material que vai ser muito, muito importante para vocês. Inclusive, eu quero ver se em vídeos futuros eu consigo trazer essas informações para facilitar para quem tiver interesse. Aí, a número 2 e a número 3, elas estão erradas, por quê? Porque não tem infração nelas. São alternativas corretas. No caso, conduzir veículo transportando criança no banco traseiro. Pode se transportar tanto no banco traseiro quanto no banco dianteiro, né? Respeitando as regras, respeitando as exceções. E conduzir o veículo devidamente registrado e licenciado. Então, são duas opções que são normais, não constituem infração, são informações afirmativas e não constituem infração. Uma vez iniciada a travessia do pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos, o pedestre deve. Essa questão é muito comum de cair, falando do motorista que está lá no sinal e que o sinal ficou verde, mas tem um ciclista atravessando a via, que nesse caso será, aguardar o final da travessia. Só que nessa questão aqui, ele está fazendo referência ao pedestre. Nesse caso é o pedestre estava lá fazendo a travessia e o semáforo ficou verde para o veículo. O que o pedestre vai fazer? Ele irá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Essa é a informação que o pedestre deverá fazer, deverá tomar. Completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança, em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve... Aquele macetinho que eu sempre falo para vocês: reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição. Tem que ter essas duas informações sempre que falar. Em falta de visibilidade, em falta de aderência, em condição adversa, começou a chover, ventar, tem neblina, garoa, cerração, geada, granizo, qualquer condição que atrapalhe a tua direção, que dificulta a tua visibilidade, reduzir velocidade e acionar luz baixa ou luz de posição. Nessa questão aqui ainda tem um complemento: reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Pessoal, essa questão aqui do posicionamento ao volante e também aquela outra dos braços ligeiramente dobrados está caindo absurdamente. Então, vocês precisam saber, tanto para a prova teórica, quanto para as aulas práticas, quanto para a prova prática de vocês. Então, a posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é as duas mãos no volante
imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou então, braços ligeiramente dobrados. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou então, essa aqui, a posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir o veículo. Como eu mencionei, essa lista é composta por 2 itens, que seria 9 horas e 15 minutos, que foi da questão anterior, ou braços ligeiramente dobrados. Braços ligeiramente dobrados. Ele nunca vai falar de pés, ele nunca vai falar de pernas, ele nunca vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços, braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar de mãos. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados, ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados, ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Em um acidente de trânsito, você deve parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Em um acidente de trânsito, você deve parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Cuidem, porque tem uma outra questão que tem 3 números romanos e que está errado o número romano 2, que fala em parar em local seguro. Até aí, ok. Só que ele fala agir por instinto ou por impulso. Vocês não vão jamais agir por instinto ou por impulso, uma vez que vocês estão tratando da vida de outras pessoas. Então, parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Um condutor, ao dirigir um caminhão numa rodovia de pista dupla, sem sinalização de regulamentação de velocidade, poderá trafegar com o seu veículo no máximo a tanto em via de pista dupla quanto em via de pista simples, a velocidade máxima para caminhão, ônibus, será sempre de 90 km por hora. A velocidade máxima, tanto em pista simples quanto em pista dupla, para caminhão, para ônibus, para veículos de grande porte, sempre será de 90 km por hora. E se ele falar na velocidade mínima, que será sempre a metade da máxima, aí a referência vai ser a velocidade máxima da pista dupla, que é 110. A metade de 110 será 55. Então, a velocidade máxima para caminhão, ônibus e veículos de grande porte será de 90 km por hora e a velocidade mínima será de 55 km por hora. Reforçando, então, as nossas vias. Nós temos as vias rurais e as vias urbanas. Rurais são as que estão fora da cidade, que vão ser as rodovias. 100 km quando for pista simples, 110 quando for pista dupla para veículos pequenos, motos, caminhonetes, caminhonetas e motocicletas, e 90 km por hora para ônibus, caminhões e veículos de grande porte. E nas estradas será 60 km por hora para todos. Lembrando que nas rodovias a velocidade mínima será de 55 km por hora. E as vias urbanas que estão dentro da cidade, que são trânsito rápido, arterial, coletora e local. Trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40 e local 30 km por hora. Lembrando que a velocidade mínima das vias urbanas será sempre a metade da velocidade máxima. A circulação de bicicletas nos passeios públicos tanto nas calçadas quanto nos passeios públicos, a regra será a mesma. É permitido desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. Calçadas e passeios
é permitido desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. Lembrando que tudo que tem roda, roda na rua. Então, a bicicleta, o skate, o patins, tudo que tiver roda, de preferência, irá rodar na rua. Sempre no mesmo sentido dos carros, sempre pelo bordo, sempre com preferência, com prioridade. Nas calçadas e nos passeios é permitido, desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. E quando falarmos em rodovias, circulação de bicicleta nas rodovias, a resposta sempre deverá começar com proibido. Proibido, desde que haja, uma ciclovia, uma ciclofaixa, algum local específico para o ciclista. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor, é letra D, em verde, conversar ao celular no modo viva voz. Mesmo no modo viva voz, ele vai diminuir a concentração, ele vai retardar os reflexos do condutor, uma vez que ele precisa pensar, raciocinar para conversar, para interagir com a pessoa que está do outro lado. Então, conversar ao celular no modo viva voz. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Cuidem, porque essa pergunta é uma pergunta negativa. Ele quer saber a atitude errada, a atitude incorreta, a atitude que gera uma infração de trânsito. Então, não é respeitar o pedestre, nem obedecer às ordens do agente, nem respeitar a via preferencial. Essas são atitudes que irão evitar uma infração. Agora, deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito, aí sim o condutor poderá cometer uma infração. Por exemplo, andar sem cinto, furar o sinal vermelho, desrespeitar uma placa de regulamentação, que são as placas vermelhas. Então, deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Pessoal, nessa sequência aqui, eu vou colocar para vocês algumas questões que estão caindo sobre trens. Inclusive, eu quero ver se eu faço uma live bem curtinha para vocês, para explicar essas questões, porque está caindo bastante. Essa primeira, ela fala o seguinte: em um cruzamento férreo, de quem é a preferência? Bom, primeiro, quando nós falamos em veículos, terá preferência, terá prioridade de passagem. Os veículos de fiscalização, ambulância, corpo de bombeiro, veículos precedidos de batedores e aqueles que se deslocam sobre trilhos, ou seja, o trem. O trem tem sim a preferência quando nós chegarmos em um cruzamento férreo. Num cruzamento férreo, a preferência é do trem e nós sempre teremos que parar. Essa outra aqui, ele diz o seguinte: para uma composição, então a composição a que ele se refere é o trem e vagões, não é só o trem nem só vagões, mas é o trem e vagões, parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima que ele irá percorrer? Então, ele dá várias alternativas ali e a resposta correta é a letra C em verde, a que está mais comprida, que está mais completa. Entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Eu não concordo com essa resposta, porque eu acho que é um espaço curto, mas enfim, essa é a resposta correta que está sendo cobrada. Entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga.
Essa outra aqui também, ele pergunta o significado da sigla PN. Então, a sigla PN significa passagem em nível, ou seja, cruzamento entre linha férrea e rodovia. Não é passagem neutra, muito menos ponto neutro, até porque o neutro ele é representado pela letra N somente. Agora, a junção das letras P e N significa passagem em nível. Inclusive, teve acho que uns 4 ou 5 comentários aqui no canal de alunos que perguntaram justamente isso. Qual que seria a resposta para essa questão? O que é uma PN ou o que significa uma PN? Então, PN é passagem em nível, cruzamento entre linha férrea e a rodovia. Qual a sinalização indica uma passagem em nível? Neste caso, a resposta correta é Cruz de Santo André. Qual a sinalização indica uma passagem em nível? Essa placa que eu coloquei aqui, ó, essa placa significa, né, ou indica uma passagem em nível, e o nome para esta placa é Cruz de Santo André, que indica uma passagem em nível. Lembrando que esta é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, é uma situação futura. Quando vocês enxergarem essa placa, significa que logo ali na frente vocês terão uma passagem em nível. A placa A40 adverte. Novamente, nós temos uma placa amarela e as placas amarelas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Neste caso, vocês podem ver que ali vocês têm o desenho de uma cerca. Não é um trilho de trem, tá, pessoal? É o desenho de uma cerca. E quando nós vemos uma cerca, nós vemos um muro, automaticamente nós identificamos como sendo uma barreira. Então, neste caso, é uma passagem de nível com barreira. Diferente dessa daqui, que é a placa A39, que significa um cruzamento rodoferroviário em nível, só que neste caso é sem barreira. Então, a A40, que tem a cerquinha, é com barreira, e a A39, que é agora sim é o desenho do trilho do trem, e tem uma via, então o trilho do trem está cruzando numa via, então é um cruzamento rodoferroviário em nível, porém sem barreira. Não é sem semáforo, até porque não existe, tá? Existe com semáforo, mas sem não existe placa para isso. Então, basicamente, a placa A39 significa cruzamento rodoferroviário em nível sem barreira, sem barreira. E nessa outra aqui, vocês podem perceber que ele juntou as 3 placas anteriores que nós vimos. Como nós acabamos de ver ali a placa A, a placa B e a placa D, vai facilitar um pouco para nós interpretarmos essa pergunta. E aí, então, ele vai dar para nós na esquerda 4 números romanos, então número romano 1, que é um risquinho, 2, que é 2 risquinhos, 3, que é 3 risquinhos, e um tracinho mais a letra V, que significa 4. E na coluna da direita, ele vai dar as placas. Então, ali na número 1, nós temos a passagem de nível sem barreira, que nós acabamos de ver na placa anterior, que é a figura da letra B. Depois, ele indica para nós a passagem de nível com barreira, que é a cerquinha que está ali na letra A. Aí, na sequência, ele vai passar para nós a Cruz de Santo André, que nós vimos também em placa anterior, que está lá na letra D. E, por último, o cruzamento de vias, que está na letra C. Então, a sequência correta será
Número romano 1 é letra B, número romano 2 é letra A, número romano 3 é letra D e número romano 4 é letra C. E aí do outro lado, então, na plaquinha A vai o número romano 2, na plaquinha B vai o número romano 1, na plaquinha C vai o número romano 4 e na letra D vai o número romano 3. Então, esta é a ordem correta, a definição que está no número romano, mas que é o significado da placa que está ali nas letrinhas. Eu coloquei em verde ali, então, ao lado dos números romanos as letras e ao lado das letras os números romanos, para vocês identificarem onde que está o significado e para facilitar vocês entenderem. Eu sei, eu vi vários comentários aqui no canal de alguns alunos que têm dificuldade de entender os números romanos, então acho que dessa maneira aí fica bem fácil para vocês conseguirem entender e interpretar essa questão. E claro, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a questão. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. Desobedece aos conceitos da direção segura. Aqui vocês têm aquela questão aonde vocês querem, aliás, onde ele quer que vocês marquem a alternativa errado, o que é incorreto, o que vocês não devem fazer. Tipo, por exemplo, quando tem errado, incorreto, exceto, desobedece. É aquela situação que vocês têm 4 alternativas, dessas 4 alternativas, 3 estão certas e uma está errada. Diferente da maioria das questões, onde vocês têm 4 alternativas, que 3 estão erradas e uma está certa. Nesse caso, quando tem a palavra errado, incorreto, exceto, ou que não se deve fazer, ou então a palavra desobedece, significa que das 4, 3 estão certas, uma está errada, e ele quer que vocês marquem exatamente a que está errada, que nesse caso não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento, porque é o inverso. Vocês precisarão sim reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento. Inclusive, tem uma outra questão que menciona ainda procurar um local onde não tenha desnível ou onde o desnível seja mais baixo. E aí sim, reduzir um pouco, né? Não vai reduzir muito, mas vai reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento. Por isso que a alternativa errada é a que diz que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento, porque é o inverso. Vocês precisarão sim reduzir a velocidade de vocês para poder acessar o acostamento. Tem a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Podem conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Então, notem bem que no começo dessa questão, ele já está dando para nós a função. Tem a função do quê? De educar. Se tem a função de educar, são as placas educativas. São aquelas placas que têm o fundo branco e as inscrições em preto. Elas não ditam regra, nem obrigação, nem situações futuras, mas elas irão dar informações educativas. Por exemplo, use o cinto de segurança, motociclista use o capacete, crianças no banco de trás. Com certeza vocês já se depararam com essas informações. Então, essas informações nas placas de fundo branco e as inscrições em preto são as placas educativas, que têm a função apenas de educar o comportamento dos usuários. Constitui infração de trânsito o desrespeito às placas. Neste caso, são as placas de regulamentação. São todas as placas redondas, exceto a placa de pare e preferencial, que tem um formato diferente, justamente para vocês poderem identificar ela tanto de frente quanto de costas. As demais, todas as demais placas de regulamentação, elas serão na cor vermelha, né? E serão redondas. Essas placas, o desrespeito a elas,
vai gerar sim, vai constituir uma infração de trânsito, desrespeito às placas de regulamentação, as placas vermelhas, vai sim constituir uma infração de trânsito. E aí eu coloquei um exemplo para vocês ali, que é a placa velocidade máxima permitida. Ela também é uma placa de regulamentação e toda vez que vocês ultrapassarem o limite máximo de velocidade, vocês poderão sim ser multados por isso, principalmente quando for radar. Outro detalhe importante é que a placa de velocidade máxima permitida, ela não vai vir escrito essa mensagem na placa, mas ela vai ter a velocidade. Por exemplo, se é 80 km por hora, vai ter a plaquinha de 80 km por hora, se for 60, se for 100, 110, então ele vai ter a placa redonda, como essa que eu coloquei aí para vocês, e dentro da placa vai estar qual seria a velocidade máxima que vocês poderiam transitar nessa via, nessa rodovia. Qual a distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta? Pessoal, cuidem muito com essa questão, porque essa questão está caindo bastante e bastante os alunos têm errado. Não é o suficiente para evitar o contato, é uma distância fixada pelo CTB em 1,5 metro, 1,5 metros, ao passar ou ultrapassar um ciclista. Não confundam com a forma, com a maneira correta de ultrapassar um ciclista, que daí seria reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Agora, quando ele falar nessa questão na distância, a distância será sempre, independente de qual cidade, de qual estado do Brasil vocês estejam, essa distância será sempre de 1,5 metros, 1,5 metro ao passar ou ultrapassar um ciclista. Esta outra questão aqui, ele está falando para nós da distância que vocês devem respeitar quando vocês pararem o veículo de vocês na esquina. Então diz o seguinte: a figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Então tem o carrinho ali, tem as casinhas e ele está apontando com a setinha a referência que ele quer na resposta, o alinhamento da via transversal, que nada mais é do que a esquina. E aí ele pergunta: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, da esquina. Essa distância será sempre de 5 metros, a não ser que tenha sinalização. Se tiver sinalização, marcação no chão, meio-fio amarelo, vocês irão respeitar a sinalização. Agora, quando não tiver essa sinalização, vocês irão respeitar a distância de 5 metros em relação ao alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. Ah, professora, mas significa que eu tenho que ter uma trena no meu carro para descer e medir? Não, mas significa que você tem que dar a distância que caiba um carro em relação à esquina. Um carro ele tem aproximadamente, não exatamente, mas aproximadamente 4,5 metros, 5 metros, dependendo do veículo. Então, se vocês respeitarem a distância equivalente a um veículo, vocês estarão respeitando essa distância que é pedida de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, 5 metros em relação à esquina. Pessoal, quero pedir desculpas para vocês se o som desse vídeo não ficar muito bom, é que tá um temporal muito forte aqui, talvez o som não fique tão legal, tá? Nossa próxima questão diz o seguinte: falta de buzina, pneus lisos, né, no caso carecas, e ofuscamento, respectivamente, são condições adversas de... Bom, primeiro nós temos que analisar o seguinte: quem que pode ter falta de buzina? O veículo. Quem que pode ter pneus carecas ou quem tem pneu? Também é o veículo. Agora, em relação ao ofuscamento, ele não está perguntando quem está sentindo o ofuscamento, mas ele quer saber o que o ofuscamento é. Ofuscamento é o excesso de luz, certo? Excesso de luz, ofuscamento ou mesmo penumbra é condição adversa de luz
ou de iluminação, certo? Não é condição do motorista, porque condição adversa do motorista é tudo que o motorista sente, seja fisicamente ou emocionalmente. Então, o motorista não sente ofuscamento. Ele pode ser prejudicado pelo efeito do ofuscamento, que vai causar a cegueira. A cegueira momentânea devido ao ofuscamento, aí sim seria uma condição adversa do motorista. Agora, o ofuscamento em si, bem como a penumbra, são condições adversas de luz ou de iluminação. O ofuscamento, que seria o excesso, e a penumbra, que seria a falta. Então, respectivamente, ele quer o quê? Exatamente na ordem que ele deu. Primeiro, as condições do veículo, que seria, no caso, a falta de buzina e os pneus lisos. E quando ele fala o respectivamente, ele quer exatamente nesta ordem. Primeiro, o que é do veículo, né, que seriam a falta de buzina e os pneus carecas, e na sequência o ofuscamento, que seria de luz, ou de iluminação, que seria o excesso. Os semáforos para a regulamentação do fluxo de veículos são compostos por 3 indicações luminosas dispostas verticalmente, ou seja, verticalmente de pé, que é o primeiro, ou horizontalmente, ou seja, deitado, que é o segundo, conforme indicado abaixo. E aí, a pergunta é a seguinte: a cor verde é utilizado nas posições? Essa pergunta aqui, ele poderá ter 2 respostas. Ele poderá perguntar para vocês aonde está a cor verde. Como vocês podem ver ali, eu deixei ele coloridinho, tá? Mas na prova, no dia da prova, ele vai estar preto e branco, como foi o primeiro slide, mas eu colori para facilitar o visual de vocês. Então, ele pode perguntar aonde estão as cores verde. Neste caso, o verde está no número 3 e no número 6, certo? E também ele poderá perguntar para vocês aonde que está a cor vermelha. Se ele perguntar da cor vermelha, a vermelha é no 1 e no 4, que era o que era mais cobrado. Agora eles começaram a cobrar a cor verde. Então a cor verde está no 3 e no 6, certo? Então cor verde no 3 e no 6, vermelho no 1 e no 4. Vermelho no 1 e no 4 e a cor verde no 3 e no 6. Então, ele pode cair perguntando para vocês tanto da cor verde quanto da cor vermelha, como eu mencionei. Antes, ele estava caindo perguntando mais da cor vermelha, que é no 1 e no 4, como vocês podem ver ali na figura. Porém, agora, ele também está perguntando da cor verde, que está no 3 e no 6. Considere as situações abaixo relativas a estacionamento. E aí a pergunta é o seguinte: ele não está perguntando o que está errado ou o que está certo, o que constitui infração. Ele apenas está perguntando qual dessas 3 afirmativas está certa, qual delas está certa ou quantas estão certas. Neste caso, só está certo o número romano 2, que diz o seguinte: estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito. Isto é uma afirmativa correta porque sim, estacionar sobre a faixa destinada ao pedestre é considerado sim uma infração de trânsito. No 1 está errado porque diz o seguinte: estacionar o veículo nos acostamentos é permitido. Não é permitido. O que é permitido é uma parada rápida, uma parada breve para urgência e emergência. Agora, estacionar no acostamento não é permitido. Muito pelo contrário, além de ser proibido, constitui uma infração e poderá resultar na remoção do veículo. Toda vez que vocês estacionarem, que vocês pararem em local proibido, além de vocês receberem a multa, vocês também poderão ter o veículo de vocês removido. E a 3 diz o seguinte: estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla é permitido. Não é permitido em hipótese nenhuma, em via nenhuma. Vocês poderão estacionar
em linha dupla, tá? Só pode estacionar um carro por vez no local adequado e novamente reforço, estacionar em local proibido, em horário proibido, pode, além de constituir infração, né, de gerar uma multa, também vocês poderão ter o veículo de vocês removido. Pessoal, eu quero começar esse vídeo pedindo desculpas para vocês se caso o som não ficar muito bom, porque tá chovendo bastante aqui desde ontem, antes de ontem, então tá fazendo um pouco de eco. Então, caso não fique muito bom o som, eu já peço desculpas para vocês, tá? Nossa primeira questão diz o seguinte: em via urbana são as vias que estão dentro da cidade, que serão 4, né? No caso, trânsito rápido, arterial, coletora e local. Ele diz o seguinte: cuja a velocidade máxima é 60 km por hora, é classificada de... Nesse caso, 60 km por hora são as vias arteriais ou a via arterial. A de trânsito rápido, a velocidade máxima é 80 km por hora. Na trânsito rápido, a prioridade é dos veículos e também é proibido o trânsito de ciclomotores. Na sequência, nós vamos ter a arterial, que é 60 km por hora, a velocidade máxima. Depois nós teremos a coletora, que é 40 km por hora, a velocidade máxima. E por último, a local, que é 30 km por hora, a velocidade máxima. Lembrando que a velocidade mínima será sempre a metade da máxima. Por exemplo, na via arterial, a máxima é 60. Mas caso ele pergunte sobre a mínima, a velocidade mínima da via arterial, no caso, será 30 km por hora, ou seja, a metade da máxima. Considere as situações abaixo relativas à parada de veículos. Então, ele está dando para nós ali 3 números romanos e ele quer saber em quais deles nós vamos ter infração de trânsito. Então, a infração de trânsito nós vamos ter no número romano 2 e no número romano 3. Um diz o seguinte: parar no acostamento. Fazer uma parada rápida, uma parada breve no acostamento para alguma urgência, alguma emergência, não constitui infração. O que não pode é estacionar no acostamento. Estacionar no acostamento é uma infração. Agora, fazer uma parada rápida, uma parada de urgência, não é infração. A segunda, parar veículo em ponte. Parar em pontes, parar em túneis, em viadutos, constitui sim uma infração. E a 3, parar o veículo afastado a 60 centímetros da guia da calçada, ou seja, do meio-fio. Parar afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, a 60 centímetros ou mais, constitui sim uma infração de trânsito também. Considere as situações abaixo relativas a estacionamento. Notem bem, na anterior nós falamos de parada. Parada é algo rápido, algo breve, apenas para embarque e desembarque de passageiros, ou seja, alguns segundos. Nessa daqui, ele está falando do estacionamento. O que é o estacionamento? É quando você para o teu carro, você desliga o teu carro, puxa o freio de mão, deixa em neutro e desce. Você está estacionando. Geralmente o estacionamento ele leva mais de hora, certo? E aí ele dá 3 opções também para nós, 3 números romanos. Só que aí ele pergunta o seguinte: ele não está perguntando o que é infração. Ele está perguntando qual das menções acima está correta, certo? Qual delas é correta? Então, ó, a número 1 diz o seguinte: estacionar o veículo nos acostamentos é permitido. Não é permitido. Isso está errado. Lembra que eu comentei com vocês na questão anterior que o que vocês podem é fazer uma parada rápida, uma parada breve para urgência e emergência. Agora, estacionar no acostamento não pode, tá? A segunda, ele fala o seguinte:
estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito, sim. Estacionar sobre a faixa de pedestre, estacionar sobre ciclovia, ciclofaixa, são consideradas, sim, infrações de trânsito. Por isso que a número romano 2 está correta, porque o que ele fala no número 2, no número romano 2, é uma afirmativa correta. E no número romano 3, ele fala em estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla é permitido, não é permitido não, tá? Estacionar em fila dupla não é permitido, constitui também uma infração, passível também de remoção. Por isso que o número romano 3 não está correto, porque constitui sim uma infração de trânsito. Então, portanto, dos 3 números romanos, o único que está correto é o 2, que está em verde, que fala que estacionar veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito, sim. Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Pessoal, essa é a definição das placas de regulamentação, ou seja, das placas vermelhas, das placas redondas, com exceção da placa de pare e da placa de preferência, que elas têm um formato diferente para vocês poderem identificar elas tanto de frente quanto de costas. Então, placa de pare de preferencial, tanto de frente quanto de costas, vocês sempre irão parar. As demais placas de regulamentação, todas elas terão o formato redondo e serão na cor vermelha. E o desrespeito às placas de regulamentação constitui uma infração de trânsito, que é uma outra pergunta que caiu também no vídeo anterior. E aí eu coloquei para vocês aí embaixo um exemplo, né, de uma placa de regulamentação. Neste caso, essa placa de regulamentação, ela está proibindo tanto o parar quanto o estacionar. Então, toda vez que vocês tiverem uma placa de regulamentação e essa placa tiver um corte ou 2 cortes, como é o caso desta placa da R6C, ela está ditando uma proibição. Neste caso, é proibido tanto parar quanto estacionar. Lembrando que a placa R6, ela pode ter o A, o B e o C. O A, que é o Ezinho sem corte nenhum, que vocês podem parar e estacionar pelo tempo que for necessário. O Ezinho com apenas um corte, que significa que vocês não podem estacionar, mas que podem fazer uma parada rápida, uma parada breve. E esse Ezinho cortado 2 vezes, que vocês não podem nem parar e nem estacionar. E todas as placas de regulamentação, o seu desrespeito constitui uma infração de trânsito. Nessa próxima questão aqui, ele já está falando para nós das placas educativas. Então, ele diz o seguinte: as placas educativas podem conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. A função dessas placas é, como o próprio nome já está dizendo, se elas têm a função educativa, elas irão educar aos usuários da via quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito. Como ela é uma placa educativa, a função dela é educar. Não vai constituir infração de trânsito, não vai dar uma mensagem de advertência, nada. Apenas irá educar o comportamento. Por exemplo, é muito comum vocês verem as plaquinhas lá, criança no banco de trás, use cinto de segurança, motociclista use o capacete. São placas na cor branca e que têm as inscrições em preto. São placas educativas. E aqui na sequência eu coloquei justamente para vocês essa questão que fala, ó, use o cinto de segurança. Esta placa faz parte das placas do tipo de indicação.
As placas educativas, elas estão no grupo das placas de indicação. As placas de indicação são todas as placas coloridas, as placas verdes, as placas azuis, as placas brancas. As placas de indicação, elas vão indicar destinos, locais de interesse, distâncias, percursos e assim por diante, tá? Então, as placas de indicação são todas as placas coloridas, as verdes, as azuis, as brancas, e as placas educativas, elas fazem parte sim das placas de indicação. As placas educativas irão educar o comportamento dos usuários, ok?